Dia 18 de agosto de 2021, uma quarta-feira, 19 horas, horário de Brasília. Estamos iniciando o segundo webinar da FIEP, Federação Internacional de Educação Física. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimentamos nossos participantes, palestrantes e colaboradores. Sejam bem-vindos ao segundo webinar da Educação Física da FIEP Brasil. O evento, realizado pela Delegacia Nacional da FIEP no Brasil, gratuito e com certificação de 20 horas. A ação proposta pela FIEP Brasil é de contribuir com a formação de profissionais e estudantes da área da saúde, por meio de discussões com temas relevantes, oportunizando o conhecimento e difundindo o trabalho da Federação Internacional de Educação Física por meio da Delegacia Nacional no Brasil. E para que esse webinar fosse possível, estamos contando com o trabalho voluntário e incansável de profissionais de renome nacional e internacional. Fica aqui a todos a nossa gratidão. Em especial, a nossa equipe de comunicação, que muito tem trabalhado para que você, que está entre os 1.700 inscritos nesse webinar, tenha o melhor possível. Para abrir esse webinar, convidamos o presidente mundial da FIEP e delegado nacional da FIEP no Brasil, professor Dr. Almir Adolfo Grum. Ok, o nosso boa noite, Dr. Rinaldo. Que bom encontrá-lo mais uma vez num webinar da FIEP. Nosso boa noite a todos os participantes desse webinar, os que vão estar com nós nesses 4 dias, né, passando novos conhecimentos. Essa é a FIEP, um webinar no mês que nós completamos 72 anos de atividades no Brasil. A importância de manter ativa a FIEP com os seus webinars, com o seu congresso internacional, com as lives, esperando esse momento difícil que a pandemia nos trouxe no mundo todo, com certeza também atingiu os nossos colegas profissionais. Hoje a FIEP, com 72 anos no Brasil, nesse mês comemorativo, com festividade, estamos fazendo várias atividades, a FIEP se sente orgulhosa em poder receber também, nessa noite, o doutor Gabriel Lopes, o reitor da Unilogos, a universidade que chancela o evento, que nós temos convênio, importante convênio com a Unilogos, dando esse respaldo para a certificação. São mais de 2.000 inscritos que temos nesse momento, e com isso mostra o que nós conseguimos atingir com o webinar. Como falamos, uma grande saudação a todos. A FIEP se sente honrada de recebê-los mais uma vez. Com isto, a gente cumpre o nosso papel de poder transmitir conhecimentos a todos os profissionais da FIEP e outros colegas nossos que não são da FIEP também que estão participando. A gente agradece a todos os profissionais que vão contribuir, a equipe de comunicação que há dias está trabalhando para que a gente possa fazer o melhor possível. Agradecemos em nome da FIEP, em nome da FIEP Mundial, e esperamos encontrá-los em outros momentos junto da FIEP. Muito obrigado, boa noite e um ótimo webinar a todos. Obrigado, presidente, professor Dr. Almir Adolfo Grum. Um prazer muito grande. Quero lembrar a você, inscrito,
que a lista de presença será disponibilizada no chat do YouTube. Todos devem assinar para garantir o seu certificado. Dando continuidade, eu quero agradecer a todos os delegados regionais e os adjuntos que não pouparam esforços para que nós tivéssemos essa beleza de número de inscritos. Continuando, também está conosco nesta noite, representando o professor Dr. Cláudio Augusto Bosque, presidente do Conselho Federal de Educação Física, meu particular amigo, professor Dr. Julimar Luiz Pereira, conselheiro federal do CONFEF, um batalhador pela educação física e que, neste momento, representa, então, o Conselho Federal de Educação Física. Professor Dr. Julimar Luiz Pereira, um prazer muito grande, a palavra está com você. Boa noite, me ouve bem? Perfeito. Professor Rinaldo, obrigado pela apresentação. Eu quero, inicialmente, dar boa noite ao professor Dr. Almir Grum, uma referência minha, um grande amigo, uma pessoa a quem eu devo muita confiança, depositou muita confiança em mim, um grande amigo. Na verdade, eu posso dizer que o professor Almir foi uma pessoa que depositou muitas coisas em mim, esperança, amizade, né? E então eu tenho que pessoalmente agradecer ao Almir, eu chamo assim o Almir, desculpe pela formiga, doutor, por tudo que você tem feito, tá? Pela educação física, por tantos profissionais como eu, que comecei um dia como um participante em Foz do Iguaçu, de um evento internacional, ao qual eu admirava, ouvia falar, né? E pude, além da minha vida acadêmica, ter integrado a FIEP por praticamente 20 anos, quase 2 décadas integrando a FIEP. Aprendi muito, compartilhei muita coisa, enfim, foi um momento... São momentos que não tem como a gente descrever em palavras. Eu quero também dar uma boa noite especial a um grande mestre aqui presente, uma referência, amigo nosso, e como até no Dia dos Pais eu disse, é um pai acadêmico de tantos profissionais de educação física pelo mundo como eu, que é o professor Dr. José Fernandes. Boa noite especial a você, meu amigo professor Rinaldo, um amigo, um irmão, muito mais do que um amigo, muito mais do que um irmão, talvez. Tá? Então, muito obrigado pelas suas palavras. E depois de tudo isso, eu quero dizer que estou aqui representando o professor Dr. Cláudio Bosque, presidente do nosso Conselho Federal de Educação Física. E eu saí, talvez, de um banco escolar na Universidade Federal do Paraná, passei pela FIEP como cursista, como delegado, como secretário nacional, né? E hoje nós somos alguns dos poucos profissionais que têm a honra, que têm a responsabilidade de representar uma categoria de mais de 500 mil de profissionais, uma categoria aguerrida, uma categoria que sofreu muito, vem sofrendo, como o mundo todo, nessa pandemia, mas uma categoria que permanece firme, forte, atrelada ao seu desejo de promover a saúde, de promover o esporte, de promover bons hábitos, de promover a atividade física, de promover um mundo melhor, que é a categoria do profissional de educação física. É uma honra, é um prazer estar presente nesse evento, nesse webinário. Vejam que coisa fantástica. Conversei com o professor Rinaldo hoje, e ele me dizia que tinha aproximadamente 1.600, 1.700 inscritos, né? Em menos de um dia, a gente já está chegando a algo próximo de 2.000, um pouco mais de 2.000. Mostra a força, a importância de uma instituição como é a Federação Internacional de Educação Física, que tem manifestações, que tem representações por todo o mundo. A minha honra é de falar não só para profissionais de educação física do Brasil, mas tenho certeza que de toda a América do Sul, talvez a América do Norte, com certeza temos colegas do México,
aqui, colegas de países da América Central, talvez Ásia, talvez Europa, talvez África, uma instituição tão forte, tão representativa como é a Federação Internacional de Educação Física. Então, em nome do nosso presidente do CONFEF, professor Cláudio Boschi, eu venho aqui agradecer pelo convite ao nosso Conselho Federal de Educação Física, dizer e reforçar a nossa parceria, que não é de agora, que é uma parceria que talvez, podemos dizer, né, professor Almir, ela estava lá no embrião da regulamentação. A FIEP, como algumas poucas outras, não é a única, mas outras instituições do Brasil, ela tem momentos que se confundem com a luta pela regulamentação, pela luta pela valorização, pelo engrandecimento do profissional de educação física. Então, reforço, é uma honra estarmos aqui, estamos reforçando essa parceria, que ela seja de muitos e muitos anos, que nós possamos ter outros eventos como esse. Então, em nome do professor Cláudio Augusto Boschi, eu quero desejar a todos aos nossos delegados regionais, aos nossos delegados adjuntos, provavelmente aos nossos delegados de outros países, tenham um grande evento. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que, assim como eu, não é a situação que nós queríamos. Nós queríamos estar nos abraçando, nós queríamos estar trocando olhares, nós queríamos estar trocando movimentos, enfim, nós queríamos estar no mundo como ele era. Quando voltará a ser como era, não sei. O mundo não sabe isso. A nossa única certeza é realmente essa dúvida. O que nós teremos à frente? Mas eu também tenho convicção e certeza que logo, logo estaremos juntos, logo, logo estaremos em Foz do Iguaçu, logo, logo estaremos em Teresina, em Belém do Pará, no Rio Grande do Sul, estaremos no México, estaremos nos Estados Unidos, estaremos mais uma vez com o nosso projeto, desculpe o nosso, porque eu faço parte, o nosso projeto maravilhoso dos professores de Educação Física Sem Fronteiras. Nós planejamos, não é, professor Almir, estar na última Olimpíada, que terminou agora, esse mês, planejamos estar talvez na Paralimpíada e não foi possível. Complicado entender as razões de tudo isso, mas tenho certeza que o projeto logo, logo, ele estará em voga, estará um projeto fantástico que eu tive o prazer de viajar por todas as regiões do nosso país, estar no México, estar em outros países levando a educação física, a nossa mensagem, que é a mensagem do movimento, da promoção da saúde, das emoções, né? Lembro da Rosinha, professor Wilson Bagatini, querido Wilson Bagatini, né? Colegas por todo o Brasil, professora Leonor. Então, passo imagens na minha cabeça, e isso é muito legal. A gente vê o quanto a FIEP ela é importante para a nossa educação física. Então, eu queria realmente dar as boas-vindas a todos, vários colegas ministrando palestras, tendo inserções nesse evento, nesse webinar da FIEP, e realmente é uma satisfação, é uma emoção. Professor Almir, mais uma vez, em nome do professor Cláudio Augusto Boschi, em nome dos nossos conselheiros, que representam todos os regionais do Brasil, todos os estados do Brasil, um bom webinar a todos, um grande evento, e que nós sigamos promovendo a educação física e todas as suas belas mensagens. Um grande abraço, um beijo a todos, que Deus abençoe. Meu amigo Julimar, você emocionou todos nós, tenha certeza. Obrigado pelas belas palavras e vamos adiante. Como o professor Julimar disse, muita gente da América do Sul com certeza está conosco e com certeza não deixaria de estar o vice-presidente da FIEP para a América do Sul. Meu querido amigo, meu irmão, meu companheiro de viagem de moto, sei lá mais o que eu vou dizer para esse homem. Ele é demais. Ele é o professor Dr. José Fernandes, uma bandeira da educação física brasileira,
um pesquisador de mão cheia que todos nós devemos muito. Meu irmão, a palavra está com você. Meu querido amigo, parceiro, colegas de estrada, doutor Rinaldo, eu vejo que toda vez que eu lhe encontro numa apresentação dessa, parece que você executa com galhardia, com sabedoria e emociona a todos. Então, parabéns por mais um webinar na tua vida, parabéns por mais esse trabalho que você está fazendo. Mas eu julgo aqui uma coisa que o nosso querido Julimar disse atrás. Eu fiquei bem emocionado, Julimar, com o que você disse. Um pai acadêmico. Você sabe que a gente tem muitas lembranças da FIEP. Mas eu não vim falar de lembrança, eu vim aqui, sabe, Julimar, contar para todo mundo o que é a FIEP, o que o Almir Grum fez para o Brasil. Eu poderia simplesmente passar dados para vocês, mas eu acho que o responsável geral de tudo, o sonhador que a gente chama, que chama-se professor Dr. Almir Grum. Então, para a gente começar bem esse projeto, para a gente começar bem esse início desse webinar, que é um webinar que a FIEP está fazendo e um webinar que eu tenho certeza, com 2.000 e poucas pessoas, ele vai se garantir e vai ter também o quê? Eventos, cursos maravilhosos, ele vai ter pessoas apresentando novidades, e isso é importante. Mas antes, vocês têm que saber algumas coisas do que até chegar aqui. Então, a FIEP, em 1997, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 3 doutores e 6 mestres. 1997. Na época, foi o nosso grupo que fez essa estatística. E para chegar onde a FIEP chegou, que é os dados que nós vamos passar para vocês, a FIEP fez um convênios com, no Paraguai, com a Universidade Autônoma de Assunção, né? Fizemos mestrado e doutorado. Com a Universidade Pedro de Valdivia, no Chile, mestrado e doutorado. Agora, com a Bolívia, estamos fazendo mestrado. E com a Unilogos, a FIEP tem um convênio que está sendo realizado agora, o primeiro mestrado do Brasil, online, com a Unilogos, que é o de motricidade humana. Tem outras áreas de conhecimento, mas tem a Unilogos. E o reitor vai estar aqui falando com a gente. Então, para vocês entenderem que movimento foi esse que a FIEP fez para chegar ao valor que eu vou mostrar para vocês. 2021, se você analisar hoje, devido a essa quantidade de mestrados e doutorados e outros colegas que fizeram mestrado e doutorado em outros países ou no Brasil mesmo, né? Para esse movimento todo, né, de pós-graduação estrito sensu. Hoje a FIEP tem, no Brasil, né, dentro dos 26 estados e o Distrito Federal, nós temos mapeado, até o mês passado, 28 doutores, 17 mestres dos 90 delegados e representantes que a FIEP tem. Então, veja, de 97 até 2021, a quantidade de mestres e doutores que a FIEP ganhou, que o pessoal aprendeu muito, que o pessoal estudou. E essa motivação, professor Almir Grum, isso é que a gente tem que comentar com o senhor. Só do Boletim FIEP, nós temos 90 anos. Nós temos 5.587 trabalhos publicados. Nós somos hoje B3. Nós temos um índice de impacto de 3,48. Então, quando você começa a falar sobre isso, e você começa a mostrar também o que eu mostrei para vocês em relação a esse processo, nós temos hoje o quê? Eu, como vice-presidente, né, para a América do Sul, são 13 países que a gente tem, nós estamos trabalhando. Desses 13 países, nos anos de pandemia, 2020 e 2021, de pandemia, foram realizados 7 eventos, nacionais e internacionais, por esses países. Foram aproximadamente 10.000 pessoas capacitadas, 84 cursos e 97 palestrantes. Então, o tanto que é importante a gente conversar sobre isso, e quando você fala em números, imagina quantos eventos, quantas pessoas, quantos cursos, quantos assistentes nós tivemos nos 36 anos de congresso em Foz do Iguaçu e mais os congressos que nós tivemos no Brasil todo durante os 36 anos. E pelo visto, como você, professor Rinaldo, professor Julimar, percebe, nós temos mais 2.400 pessoas hoje aqui para poder escutar um pouquinho do rico conhecimento que esses colegas palestrantes vão passar para vocês.
Então, como a gente tem aquela mesa farta, né? Aquela mesa farta, aquela mesa saborosa, eu comparo para vocês, nesse cardápio que nós temos hoje no webinar, a quantidade de conhecimento, de sabedoria que esses colegas vão passar para vocês. Então, degustem, aproveitem. E uma coisa importante para vocês, o conhecimento é infinito. Então, todos nós, principalmente a gente que estuda demais, eu digo para vocês, eu vou sempre ser um eterno aprendiz. Então, muito obrigado, boa sorte a todos vocês. Esses pequenos detalhes que eu passei para vocês, a gente tem que entender o seguinte, se tem uma pessoa responsável por tudo isso, uma pessoa que deve receber o afeto, o carinho de todos, sem contar a ABEF, né, a Academia Brasileira de Educação Física que ele criou, sem contar e outros projetos aqui, que me deram só 4, 5 minutos para falar, então não vou aumentar muito a quantidade de palavras, mas eu precisaria de no mínimo 1h45 para falar tudo isso. Mas esses 5 minutos que ele me deu, eu vou dizer para vocês, o responsável se chama professor Dr. Almir Grum. Professor Dr. Almir Grum, muito obrigado por tudo isso que você fez para a gente, pela sua dedicação e pelo seu trabalho. Muito obrigado pelas palavras, Dr. José Fernandes, mas acima de tudo, trazer esses números, trazer esses dados de quem é a FIEP é essencial para esses 2.046 inscritos. Mas mais do que isso, se me permite, meu irmão, meu amigo, meu mestre, tudo que o Dr. José Fernandes disse em números, tudo isso é feito por voluntários. Ninguém na FIEP é remunerado, ninguém ganha nada, nem os professores que estão dando os cursos, nem o Dr. José Fernandes, que é vice-presidente da América do Sul, nem o Dr. Almir Grum, nem eu, nem ninguém. Nós trabalhamos em prol da nossa causa, da causa da educação física. Um beijo, meu irmão. Fique com Deus. Abração. Obrigado, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Perceberam que a FIEP é uma família, e é mesmo. Caros amigos, nós temos a honra, o prazer, para brilhantar este evento, uma palestra magna do professor Dr. Gabriel César Dias Lopes, reitor da Unilogos, que abordará o tema saúde mental e a prática de esportes, atividades físicas pós-Covid. Se eu ficasse aqui lendo o currículo do meu amigo, meu irmão, meu confrade de academia, e Gabriel, eu ia tomar o tempo de vocês, mas eu vou rapidinho só apresentar Dr. Gabriel Lopes. Professor Dr. Gabriel César Dias Lopes, graduado em Direito, Recursos Humanos e Administração, especialista em psicanálise, neurociência clínica, acupuntura e homeopatia, membro da Associação Americana de Psicologia, membro da Associação de Saúde Mental da Austrália e Nova Zelândia, professor de saúde mental na Faculdade de Ciências Médicas e Jurídicas, FACMED, professor na Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde da Pro State University, em Nova York, recebeu o prêmio de honra e distinção da educação pela Casa dos Representantes dos Estados do Texas, portador da Comenda Manuel Tubino da FIEP, acadêmico imortal da Academia Brasileira de Educação Física, embaixador da Boa Vontade para o Estado do Arkansas e cidadão da Terra pela Unesco, mestrado em Educação e mestrado em Administração, PhD em Psicanálise pela City University e doutor em Educação pela South Asia, fundador, presidente e reitor ad vitam da Logos University International, Unilogos, meu amigo, meu irmão, professor Dr. Gabriel Lopes. Que prazer tê-lo conosco. A palavra está com você. Boa noite a todos, boa noite, família FIEP. Cumprimento o professor Dr. Almir Grum, presidente, já amplamente laureado aqui por todos nós, esse trabalho maravilhoso que é a FIEP hoje. É claro que tem aí as mãos de muitas pessoas, mas tem um trabalho incansável, um trabalho interminável do professor Dr. Almir Grum. Cumprimento também
meu querido irmão, meu querido amigo, o professor José Fernandes, responsável aí por essa parte brilhante, por esse trabalho maravilhoso que é feito aí no Boletim FIEP, pelas pesquisas, pelo desenvolvimento, né? Não era de se esperar menos, é um cientista dedicado. Cumprimento também o professor, doutor Rinaldi, meu grande irmão também, assim como cumprimento todos os diretores da FIEP, todos os delegados e toda a família FIEP. Enfim, o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental. É claro que a gente não tem o objetivo aqui de ficar preso em termos, em aspectos muito técnicos da área em si, da psicanálise ou da saúde mental, mas falar um pouquinho sobre essa questão que envolve a saúde mental, a Covid-19, né, e as atividades físicas. O que nós podemos trazer de informação? O que seria para a gente saúde mental? Qual é esse conceito novo, muito utilizado hoje em dia, do multiprofissional, do sistema de estudo inter e multidisciplinar, né, dentro desse conceito da saúde mental? A saúde mental, ela não pode, de maneira nenhuma, ficar desvencilhada daquilo que é apregoado pela saúde do próprio profissional da educação física, né? Então, nós vamos trazer aqui alguma informação, né, uma informação importante para falar um pouquinho aqui para vocês realmente sobre essa questão relacionada à própria saúde mental, certo? Para iniciar a minha apresentação para vocês, eu vou colocar alguns slides aqui na tela, certo? Deixa eu compartilhar aqui para vocês os slides. Para começar essa fala, né, relacionando a saúde mental e a prática de esportes, esse é o título da nossa palestra de hoje, eu gostaria de ter uma abordagem um pouco mais ampla e fazendo esse comparativo com aquilo que nós consideramos atividades físicas, que nós consideramos o esporte em si. Para poder definir esse tema e traçar uma linha lógica nesse trabalho, eu coloquei alguns tópicos que serão abordados durante essa palestra magna, né? O conceito, vamos conceituar um pouquinho o que é saúde mental, vamos falar um pouquinho da neurociência e do desenvolvimento esportivo, né? Nós sabemos que a neurociência hoje em dia está em tudo. Os impactos da Covid-19 nos esportes, nós sentimos isso, nós sabemos, isso é uma realidade. A influência dos esportes na saúde mental, as mudanças, as novas rotinas, todos nós estamos sentindo, percebendo, vivenciando, e a conclusão dessa palestra magna, né, que é uma mensagem que eu tenho para passar para vocês. Bem, no primeiro momento, eu preciso conceituar o que é saúde mental. E esse conceito, por óbvio, ele traz para a gente, né, uma ideia positivista, vamos dizer assim, e uma ideia um pouco mais negativa do conceito de saúde mental, até para a gente poder trabalhar essa dualidade, porque quando se fala de saúde mental, nós temos esse conceito de dualidade. Bem, a saúde mental é um termo que nós utilizamos para descrever aquilo que nós entendemos como qualidade de vida cognitiva, né? Como qualidade de vida emocional. E num aspecto mais negativo, nós também entendemos saúde mental como a ausência de uma doença mental. Então, um indivíduo que não é portador de uma doença mental, ele é considerado também uma pessoa que está em plena saúde mental. Ou aquele que desfruta da qualidade de vida cognitiva ou emocional, também pode ser considerado um indivíduo que é portador da saúde mental. Quando nós começamos a caminhar, nós começamos a sentir, né, orbitar esse universo novo da Covid-19, embora já tenha algum tempo que a gente, né, esteja vivendo esse aspecto dessa pandemia, nós precisamos explorar esse conceito da saúde mental, que se torna, evidentemente, um conceito um tanto quanto mais individual, um conceito um tanto quanto mais pessoal do que aquele conceito que nós poderíamos dar à saúde mental num universo mais social, certo? Agora, a palavra que de fato nos chama atenção nessa questão do conceito da saúde mental, de fato, é a cognição, né? Cognição, etimologicamente, vem lá da palavra cognitio, que significa ação de conhecer, né? Esse contato, conhecimento em si. Mas a cognição, ela, quando nós vamos nos referir a esse aspecto da saúde mental, ela pode ser compreendida como uma capacidade que nós temos para processar informações
e, obviamente, transformar essas informações em conhecimento, né? Eu costumo até dizer o seguinte, que a cognição, quando ela é perfeita, quando ela atinge realmente o seu status de perfeição, o indivíduo ele consegue processar as informações, transformar as informações em conhecimento e, num terceiro e muito importante momento, ele consegue fazer dessa informação e desse conhecimento saber, a sabedoria, que de fato é a interpretação, né, daquele conhecimento adquirido pelo indivíduo. Bem, cognição tem base em um conjunto de habilidades mentais ou habilidades cerebrais, que nós podemos conhecer como percepção, atenção, habilidade de associação, muito conectada à área que eu tenho uma paixão enorme, que é a própria psicanálise, né, o método freudiano, a imaginação, o juízo, o raciocínio e a memória. Todo esse conjunto aqui que formam aquilo que nós chamamos de cognição vai formar a personalidade do indivíduo, né? Então, o indivíduo, quando ele tem a sua personalidade formada, ele já pode se considerar em si um indivíduo com cognição perfeita, com capacidade de processamento de informação, com capacidade de transformação dessa informação em conhecimento, e num terceiro momento, quando ele começa a interpretar esse processo, ele tem também a capacidade de transformar a informação e o conhecimento em saber, em sabedoria, ou seja, aquele processo de construção dos novos conhecimentos, que, na verdade, faz aquela convergência, né, junto com aquilo que foi falado aqui pelo professor José Fernandes, que é a formação da personalidade do indivíduo pesquisador, aquele que vai produzir conhecimento com base em suas próprias experiências em si, né? Aquele indivíduo dotado de criticidade, que consegue compor uma narrativa, e essa narrativa vai formar o conhecimento de novos pesquisadores, de novos mestres, de novos autores. Essas informações a serem processadas estão disponíveis no meio em que vivemos. É óbvio, né? A nossa relação é sociocultural, então todas essas informações de percepção, atenção, associação, a nossa imaginação, o juízo, o raciocínio e a memória fazem parte do nosso sistema sociocultural. Bom, o cognítio, então. O que isso tem a ver com a educação física? Né? Pode ser essa pergunta que veio à sua mente agora. Mas o que tudo isso tem a ver com a educação física? Não sei o que isso tem a ver com a educação física. Vamos ver. Bem, para eu poder raciocinar, para eu poder construir essa minha narrativa, essa palestra que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, eu tive que buscar algumas informações técnicas, eu tive que ir lá beber na ciência para que eu pudesse, hoje, falar da relação que a saúde mental, a cognição tem com a educação física. Então, eu trouxe para vocês aqui um artigo de revisão, né, que é da Revista Brasileira de Medicina do Esporte, que traz para a gente um pouco dessa informação. Ela diz o seguinte, que diversos trabalhos demonstram que a prática de exercício pode levar à melhora de funções cognitivas, como memória, atenção, raciocínio, praxia, existindo forte correlação entre o aumento na capacidade aeróbica e a melhora dessas funções. É óbvio que nós já, digamos assim, tínhamos um conhecimento profano, né, de que a prática do exercício físico em si traz diversos benefícios para a saúde num todo do indivíduo. Mas nós temos hoje informação técnica, informação científica de qualidade que mostra que a função cognitiva do indivíduo tem total conjuntura com a prática do exercício físico. E que o exercício físico vai fazer com que essas capacidades de manutenção, ampliação da memória, da atenção, do raciocínio, entre outros aspectos, né, seja mais evidenciado, seja mais classificado. Bem, qual que é o papel da neurociência nisso tudo? Por que neurociência? Né? Como eu disse no começo, a neurociência tem envolvimento em praticamente tudo que nós conhecemos. Ela toca praticamente tudo aquilo que nós conhecemos. Qual é o papel, então, da neurociência, né? E qual é a sua contribuição na condição aí da aquisição da saúde mental pós-Covid-19, aliado aí à prática dos esportes em si? Para poder responder essa questão, eu bebi um pouquinho lá no conhecimento dessa obra produzida, né, através de Beltrão, Beresford e Macário, que é uma obra conhecida como Produção em Ciência da Motricidade Humana, né?
Uma obra excelente e, segundo os autores, eles trazem para a gente a seguinte informação. Olha só. Produção em ciência da motricidade humana. O estudo da neurociência é um conteúdo fundamental para o treinador entender os aspectos corticais provenientes do compêndio biooperacional, que é o trabalho do encéfalo referente à coordenação, e aí, mais uma vez, aos aspectos cognitivos de percepção, antecipação, etc. E, num segundo momento, a bioestrutura, o aspecto bioestrutural, que são as adaptações fisiológicas agudas ou crônicas do treinamento relacionadas ao aspecto físico do atleta. Então, segundo os autores, né, a produção do que nós chamamos de ciência da motricidade humana tem total conexão com a própria neurociência. E para explicar essa conexão, nós temos dois campos distintos que se complementam, que se convergem, que é o quê? O aspecto biooperacional e o aspecto bioestrutural. Então, a neurociência ela tem um papel fundamental naquilo que nós chamamos de atividade física, aquilo que nós chamamos de ação, né, do profissional da educação física e os resultados que ele tem com os seus clientes. Portanto, a cognição, então, né, estamos falando de cognição, é claro, guarda íntima relação com o desenvolvimento e com o desempenho físico. Uma vez em desequilíbrio, em perturbação cognitiva, vamos dizer assim, essa palavra perturbação é muito utilizada na área da saúde mental, teremos uma baixa na capacidade de armazenar e de processar essas informações que são vitais ao desenvolvimento e à prática do próprio esporte. Mais uma vez, eu venho aqui trazendo uma linha de raciocínio para que nós possamos, então, entender, né, aquilo que está sendo falado. Num primeiro momento, nós temos o conceito de saúde mental. Num segundo momento, nós temos a explicação do conceito de saúde mental no universo da atividade física. E nós não podemos deixar de trazer o elemento fundamental dessa união, que é o aspecto cognitivo. É a cognição esse aspecto de união, é o elemento principal desse processo. E para poder destrinchar, para poder explorar toda a conjuntura desse raciocínio, nós temos, então, que trabalhar esse conceito da própria neurociência. Até aqui, então, né, até aqui, a pergunta que aparece agora é: qual é o papel do esporte em relação com a Covid-19? Até esse momento, né, nós tivemos um debate que abordou o processo de saúde versus os resultados. Daqui por diante, nós teremos, no debate posterior, o processo de prevenção versus resultados, né? É claro que, quando nós falamos de saúde, né, nós estamos falando de saúde, não especificamente da doença, né? E quando nós falamos do indivíduo, nós estamos falando do doente, não da doença. Nós temos que diferenciar esses aspectos. Nós precisamos, então, ter a exploração do conceito de prevenção e a relação que esse conceito tem com a questão dos resultados que nós desejamos alcançar. E aí nós temos um eixo de trabalho, um eixo de raciocínio. No centro desse raciocínio, nós temos a Covid-19, que é a realidade. Nós sabemos, é evidência, que as vacinas evitam um mal maior, né? Mas elas não evitam a contaminação. O grande problema que a Covid traz não é só o problema da infecção, não é só o problema relacionado aí à questão do vírus em si, ele atingir a população. É também o que ele faz com o indivíduo e a sua saúde mental em todo o seu aspecto restritivo. Ele muda completamente o nosso uso e costume, o nosso modus operandi social. E isso causou, de fato, um impacto em todas as pessoas, não só nos profissionais da educação física, mas em todas as pessoas que sofrem com essa pandemia. Mas nós precisamos trabalhar esse eixo. A saúde mental em relação à Covid-19, né? A Covid-19 em relação à atividade física e a saúde mental em relação à própria atividade física. Por isso, nós queremos caminhar para o conceito multiprofissional ou para as atualizações profissionais em saúde mental, para poder, de fato, criar aí
digamos assim, um novo paradigma de formação, ou de atualização, ou de aperfeiçoamento do profissional da educação física. Em linhas gerais, temos informações científicas de que o exercício físico amplia a imunidade e previne a infecção por Covid-19. Essa informação não é uma informação nova. É claro que todos nós sabemos que o exercício físico, a atividade física em si, ela vai auxiliar nesse processo de desenvolvimento do sistema imune, né? E, por conseguinte, vai nos ajudar no processo de prevenção à infecção por Covid-19. Né? Um organismo forte, ele é capaz de se proteger mais. E aí eu preciso até falar um pouquinho sobre trabalhar um pouquinho esse conceito agora do que foi colocado pelo nosso colega que fez a sua apresentação em nome do nosso presidente do CONFEF, o Cláudio Bosch, onde ele falou do movimento. Né? E não é só a nossa cultura, não é só o nosso conhecimento que fala que o movimento é importante. Há 4.000 anos atrás, né, a medicina chinesa já falava que movimento é vida. Até para que a gente possa fazer esse paralelo com a medicina chinesa, que eu considero que é muito importante, a medicina chinesa, ela trouxe para a gente um dos clássicos, um dos grandes livros de estudo aí dos acupunturistas, dos praticantes da medicina chinesa, chamada Shan Han Lun, que é o Tratado sobre o Frio. Essa obra maravilhosa, ela diz o quê? Ela fala exatamente sobre o movimento. Eles dizem que movimento é vida, movimento é capacidade de desenvolvimento. E, de fato, aquilo que foi colocado aqui é algo que não é tão novo. Ou seja, há 4.000 anos atrás, já se dizia que o movimento é vida, que o movimento produz energia, né? E é muito importante que a gente tenha essa percepção, que a gente tenha essa capacidade, esse discernimento, para que a gente possa, de fato, construir o nosso capital intelectual com certa base cultural, que é essa base de 4.000 anos atrás, e base, evidentemente, né, científica, com todo esse material que nós estamos explorando nesse dia de hoje. Bom, dando continuidade ao nosso estudo, de acordo com o PEBMED, né, uma das revistas científicas na área da saúde, ele traz a seguinte informação para a gente. A imunidade durante o processo infeccioso, SARS-CoV-2, depende de fatores genéticos, que são os genes HLA, que é a idade, sexo, estado nutricional e físico, e fatores de riscos associados, como tabagismo, obesidade, diabetes do tipo 2 e síndrome metabólica. Esses 3 últimos fatores levam à maior expressão dos receptores ACE2, utilizado na entrada da SARS-CoV-2, em tecidos como o adiposo, estado pró-inflamatório e a hipercoagulabilidade. Enfim, o grande raciocínio de tudo isso é a atividade física em si, ela vai fortalecer o organismo, ela vai fazer essa diferença para o organismo. Esses riscos associados que são enunciados pelo PEBMED, eles não são novidades, eles não são riscos associados apenas da Covid-19. Eles são riscos associados para uma série de outros fatores. Né? É fato que o tabagismo, é fato que a obesidade, é fato que a diabetes e é fato que a síndrome metabólica venham a produzir um prejuízo ao sistema imune, a capacidade que nosso organismo tem de resposta, né, diante de algum tipo de afetação em si. Então, a prática regular ali do exercício físico, ela atua como um modulador do sistema imune, de forma a estruturar progressivamente a resposta fisiológica à minimização do dano, no que diz respeito, né, evidentemente, à Covid-19. É claro que as pessoas às vezes tendem a generalizar a informação. O uso da máscara não evita completamente que o indivíduo possa ser contaminado. Os medicamentos, os suplementos, né, todo o processo ali que hoje é chamado de preventivo, que na verdade deveria ser compreendido como um processo de fortalecimento da energia vital, da capacidade de reação do organismo, certo? Todos esses processos são processos que são colocados para a minimização do dano. Não quer dizer que o indivíduo não vai ser contaminado. Isso é evidente, é lógico. Mas isso minimiza o dano. Isso minimiza a capacidade ali, né, e cria determinadas barreiras, cria determinadas dificuldades para o processo de infecção. Durante a atividade física, uma série de citocinas pró- e anti-inflamatórias são liberadas. Há incremento na circulação de linfócitos, assim como no recrutamento celular.
tais efeitos levam ao melhor controle da resposta imune, reduzem os hormônios do estresse e resultam em menor incidência, intensidade de sintomas e mortalidade frente à ocorrência de infecções virais, especialmente aquelas infecções que são respiratórias. Um grande aspecto também muito abordado, né, nessa questão de fortalecimento do sistema imune é justamente o aspecto da alimentação. Nós temos um hábito, hoje em dia, até pela correria, pelo nosso aspecto do dia a dia, de ter uma alimentação morta. O que é alimentação morta? É aquela alimentação que não possui a energia vital, que não possui a capacidade que era preconizada há tempos atrás, né, pelo próprio Paracelso. Então, vejamos bem, quando nós começamos a entender como todo esse processo de energia vital atua, nós temos, num primeiro momento, que enxergar como a nossa alimentação está funcionando. Ter uma alimentação viva é muito importante. Alimentação viva é o quê? Alimentação viva é utilizar dos alimentos em mínimo espaço de tempo entre a sua colheita e a mesa, certo? Então, é muito importante que nós tenhamos esse aspecto. Agora, claro que a atividade física em si vai fazer com que o organismo mantenha essa capacidade de movimento e de calor interno. Calor é vida, né? Quando o indivíduo ele faz esse movimento, nós temos ali uma boa irrigação da periferia do corpo, nós temos ali uma boa irrigação dos órgãos internos, então todo o nosso sistema fisiológico ele funciona melhor. Então é preciso observar a atividade física sobre um aspecto realmente um pouco mais amplo do que aquele que era observado até então, certo? A atividade física bem acompanhada é fundamental para a prevenção de diversas doenças, principalmente a própria Covid-19. Bom, exercício físico pós-Covid-19. Para a gente poder fundamentar ainda mais essa linha de argumento, eu não quero me afastar da ciência, até porque eu tenho as minhas crenças pessoais, mas eu preciso manter essa linha de raciocínio técnico, essa linha de raciocínio científico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o exercício físico deve ocorrer após a contaminação de Covid-19, certo? Não podemos generalizar informações e não podemos levar informação errada, né, para as pessoas. O exercício físico é, sim, recomendado após a contaminação por Covid-19. São pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico, leve e moderado por semana, ou 75 minutos de atividade intensa. E 2 sessões semanais de treinamento de força. Claro que tudo tem a sua exceção, certo? Em casos mais graves, a OMS ela recomenda que sejam realizados exames médicos para o retorno das atividades físicas. Isso por quê? Porque os internados eles podem desenvolver sequelas como a própria miocardite. Então, ou seja, não é que o indivíduo não deva fazer o exercício físico. Não é que o indivíduo não possa fazer o exercício físico. Ele precisa ser acompanhado, tecnicamente acompanhado. É por isso que, para se desenvolver uma boa atividade física, nós temos que ter a consciência de ter um profissional de educação física acompanhando, né? Quando nós temos uma boa orientação, as coisas sempre saem de uma maneira mais segura, mais bem colocada. Continuando aqui, saúde mental Covid-19, nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre 2 aspectos na saúde mental que tem relação com a Covid-19 e que, evidentemente, não podia deixar de me distanciar desse tópico, tem total correlação com a questão da atividade física em si e do exercício do profissional de educação física. Ansiedade e depressão são 2 grandes aspectos muito trabalhados hoje em dia e muito bem percebidos hoje em dia. Ansiedade e depressão são transtornos evidenciados em estudos científicos recentes nos pacientes pós-Covid-19. Isso é muito claro. Eu mesmo fiquei por 5 dias internado, né, em um hospital com a Covid-19 e quando eu saí de lá eu tive muitas crises de ansiedade, eu tive a minha autoestima abaixou, eu tive uma série de situações também, precisei de supervisão como psicanalista. Todos nós precisamos, né? Nós precisamos de entender que não estamos, vocês enquanto profissionais de educação física não estão seguros com a Covid-19 e nem nós, profissionais da saúde mental, estamos livres, né, da ansiedade, depressão, de qualquer outro transtorno mental que a experiência humana pode nos proporcionar. A pesquisa realizada por especialistas da Universidade de Oxford e publicada nessa segunda-feira, dia 9, pelo periódico The Lancet Psychiatry, ela mostrou que nos 3 meses seguintes à infecção,
quase 1 em cada 5 pacientes, 18%, recebeu um diagnóstico psiquiátrico, ou seja, são pessoas que foram apontadas ali como portadoras do transtorno de depressão ou transtorno da ansiedade em si. O transtorno de ansiedade prejudica a atividade física? Essa é uma pergunta muito interessante. O transtorno de ansiedade prejudica a atividade física? Os estudos analisados expõem evidências da limitada condição de aptidão física dos pacientes com transtorno de ansiedade, aumentando a predisposição desses indivíduos ao desenvolvimento de outras doenças crônico-degenerativas, além do transtorno de ansiedade. É mais uma revisão, né, que nós trouxemos aqui para poder sustentar essa nossa teoria, certo? De que o transtorno de ansiedade tem total conexão com aquilo que o profissional de educação física exerce, né? Tem total conexão com a própria atividade física. Então, o profissional de educação física que está lá trabalhando, está lá como naquela esfera de treinador, ele vai lidar com a questão do transtorno de ansiedade com seus clientes. E aí, ele precisa fazer o quê? Na minha opinião, evidentemente, ele precisa aprofundar, ele precisa dinamizar o próprio conhecimento. Ele precisa ampliar a sua capacidade de conhecimento, de saber. Para isso, ele pode se atualizar ou ele pode, evidentemente, e é claro que é muito indicado isso aí, aplicar o seu trabalho numa esfera multiprofissional, tendo ali também a presença de um profissional que possa auxiliar em um caso como esse, o transtorno da ansiedade. Se nós queremos ter resultados melhores, né, com os nossos próprios clientes, nós precisamos enxergar que, principalmente agora, né, em meio à pandemia, com os nossos clientes que são aí pessoas que se recuperaram da Covid-19, nós podemos encontrar aspectos de transtorno de ansiedade e necessitar, evidentemente, de uma atividade, de um apoio multiprofissional ou até mesmo de um trabalho mais pontual do profissional de educação física no que diz respeito à questão do transtorno de ansiedade, sendo ele qualificado para isso, sendo ele formado para isso. E a depressão prejudica a atividade física? É uma outra questão importante, né, a ser também explorada. É por óbvio que a depressão, até pela característica dela, prejudica diversas atividades da rotina de um cidadão. Em contrapartida, a atividade física tem sido apontada como um fator positivo no tratamento e no controle da depressão, certo? A depressão em si, ela já é um fator de perda da autoestima, de despersonalização do indivíduo. Ele começa a ter um desconhecimento de si mesmo, e a atividade física ajuda no processo de recuperação da depressão, porque ele começa, nos movimentos que faz, a provocar uma identificação própria. Então, nós temos que trabalhar também a questão do exercício físico, da atividade física, né, com os nossos clientes que estão sofrendo ou já sofreram com esse problema que é avassalador, que é a depressão. Né? Um problema que não é um problema simples, um problema que vem sendo enfrentado há muitos anos, né? E que é recorrente aí, traz essa recorrência de casos de suicídio, mutilação e uma série de outras situações. Bem, a atividade física, então, ela pode auxiliar na depressão? Essa é uma pergunta, né? É uma questão que nós precisamos levantar. Eu acho que, enquanto pesquisador, eu não estou pronto para dar respostas, né? Eu estou pronto para gerar questionamentos, até porque não tenho todas as respostas. E aí a pergunta é, a atividade física ela auxilia no tratamento da depressão? E aí nós precisamos começar a compreender um pouquinho mais todo esse aspecto e podemos lá tocar um pouquinho na teoria das monoaminas, certo? A depressão ela é causada pela redução dos aminoácidos de serotonina, que é o 5-HT, e da noradrenalina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esses dados são de 2014, um pouco defasado, né? Em 2020, a depressão será a doença mais comum do mundo. É claro que a OMS não previa a questão da pandemia. Então, com a chegada da pandemia, nós tivemos um agravamento desses dados que eram levantados pela OMS no ano de 2014. A depressão, então, ela será considerada a doença mais comum no mundo, passando o câncer e a síndrome de deficiência imunológica adquirida, que seria a AIDS. Percebam bem, já em 2014, nós tivemos a informação da OMS de que a depressão em 2020 seria um grande problema. Chegando, então, a pandemia, nós percebemos que essa informação é uma informação real, verdadeira, porque os casos de depressão aumentaram muito, aumentaram consideravelmente, né? Hoje é matéria em todo tipo de veículo de comunicação essa questão
do aumento da depressão. Bem, estudos realizados por Werneck, Bara Filho e Ribeiro, em 2006, corroboram que os exercícios físicos aeróbicos com intensidade moderada são usados como referência para a promoção de melhoras no tratamento da depressão. Mais uma revisão aí, um estudo, mais um artigo científico que traz para a gente informações claras, informações pontuais de que o exercício físico ele é positivo no tratamento da depressão. E quando nós, agora, a partir de agora, quando nós passarmos a nos referir a todos os benefícios que a atividade física pode trazer para o indivíduo, precisamos dizer para ele que isso é matéria científica, que isso é matéria de estudos, de comprovação, que a atividade física pode ajudar no tratamento da depressão. Precisamos, então, fazer o quê? Trabalhar multiprofissionalmente. Aqueles profissionais que lidam com a saúde mental, psiquiatria, psicanalistas e psicólogos, principalmente, eles precisam conhecer de perto os benefícios que a atividade física e o saber, a sapiência do profissional de educação física pode trazer para o próprio tratamento que é proposto no setting analítico em si. Meulsen e Demeyer afirmam que o exercício físico resulta numa série de alterações fisiológicas e bioquímicas envolvendo a liberação, regulação e ativação dos neurotransmissores e receptores específicos, auxiliando assim na diminuição da depressão. E é muito interessante todo esse aspecto, por quê? Porque existem evidências crescentes, evidências claras para todos nós, de que a Covid-19, tanto a Covid-19 no aspecto humano ou não humano, de que ela invade esses chamados terminais nervosos periféricos, ela se espalha de uma maneira retrógrada ao longo das sinapses nervosas e acaba, de fato, penetrando o sistema nervoso central. Então, ou seja, a Covid-19 tem toda uma relação com esse aspecto, né, dessa comunicação, dessa sinapse neurológica, né, dessa questão que envolve a sinapse neurológica, seja a sinapse num aspecto, vamos dizer assim, mais elétrico ou químico, isso não interfere. Enfim, em todo o aspecto, nós temos ali alterações que vão ocorrer, né, incidentemente por conta da contaminação por Covid-19. E o exercício físico ele pode funcionar tanto preventivamente, né, no sentido de aumentar a capacidade imunológica do indivíduo, como também pode auxiliar na recuperação do indivíduo pós-Covid-19, nos seus aspectos respiratórios, nos seus aspectos de desenvolvimento fisiológico, entre outras coisas. Quais são as mudanças e quais são as novas rotinas que nós precisamos? Eu trouxe 4 tópicos aqui, depois de refletir, né? É uma tendência nossa, enquanto eternamente estudante, né? Enquanto estudioso, eu sempre faço as minhas, o que eu chamo de estudo, reflexão e depois tento buscar a produção, né? Esse é o tripé lá do Piaget que eu gosto muito de utilizar e para produzir alguma coisa eu tive que refletir. E aí eu trouxe 4 aspectos diferentes e que eu acredito que são importantes, que são considerados mudanças e novas rotinas para todos nós, mas principalmente para você, que é profissional da educação física. Bom, no primeiro momento, muito falado aqui nessa palestra de hoje, a atividade multiprofissional. Nós temos que entender que o mundo ele deixa, por um momento, de ter esse aspecto de concorrência e passa a ter um prisma de colaboração. E essa colaboração vai fazer toda a diferença para todos nós que estamos aí vivenciando aí, pelo menos o início, né, de uma luz aí no final do túnel dessa pandemia. Então, a atividade multiprofissional é fundamental. Então, o profissional de educação física ele tem que ser presente em todo esse aspecto, né, em todo esse aspecto. A atividade física bem orientada é fundamental para isso aí. No segundo momento, a atualização do profissional com foco em saúde mental. Chega um momento que o profissional de educação física precisa conhecer esse aspecto. Ele precisa compreender, ele não precisa trabalhar exatamente a saúde mental, mas, né, esse conhecimento pode, sim, auxiliar muito no trabalho. Né? Ele traz para a gente um feeling, ele traz para a gente uma percepção do que pode estar ocorrendo com os nossos clientes. Né? Categoricamente, nós temos mais capacidade, né, de aconselhar, capacidade de indicar, capacidade até mesmo de
agir profissionalmente em diversos outros aspectos. Um terceiro momento, muito falado, até um clichê, inclusive, o uso da própria EPI, os equipamentos de proteção individual, certo? O equipamento de proteção individual ele é fundamental. Muito embora ele respeitado ali o distanciamento, etc. e tal, nós podemos também abrir mão de alguns desses equipamentos, né, para o melhor desempenho ali, para o melhor desenvolvimento da atividade física. Mas é muito importante o uso do EPI, principalmente nas proximidades um do outro. Isso é interessante, é uma nova rotina que nós precisamos exercitar. Nós não podemos deixar isso de lado, é um assunto que tem que ser bem batido. E num quarto momento, e é claro que não menos importante, a própria conscientização. Conscientização de quê? Conscientização daquele sistema triangular que eu criei lá no início dessa palestra, que é falando da Covid-19, da saúde mental, né, e da atividade física em si. Nós precisamos conscientizar as pessoas, precisamos ser disseminadores dessa informação. Da informação de quê? Da informação que a atividade física não é só para ficar bonito, né? A atividade física não é só para que você tenha beleza, fique magro, fique forte, né? Tenha boa aparência. Essa boa aparência é um reflexo do processo, certo? A atividade física é também para que o seu próprio organismo trabalhe melhor, para que você tenha qualidade de vida. Mas para que essa informação de fato chegue às pessoas, nós precisamos de conscientização. E essa conscientização começa, né, em todos nós. O trabalho de formiguinha plantando a boa semente. Bem, para concluir essa palestra de hoje, né, eu quero evidentemente agradecer a todos vocês pela paciência que vocês tiveram de me ouvir aqui. É um trabalho curto, até porque nós tivemos aí um tempo menor, mas eu acredito que eu consegui passar uma boa mensagem para vocês. Disponibilizei também os slides dessa palestra, né, para a direção da FIEP, para que seja enviado a todos os interessados. Coloquei um link lá para que pudesse fazer o download dessa palestra. E gostaria de deixar uma mensagem final aqui para vocês no dia de hoje, agradecendo, obviamente, pelo convite, pela grande honra de poder fazer a palestra de abertura do segundo webinar da FIEP. De fato, para mim, um privilégio. A mensagem que eu deixo é: em tempos de pandemia, temos que redobrar os cuidados. O profissional da educação física de antes não é o mesmo profissional de hoje. A sociedade mudou sua forma de conviver e é preciso se adaptar a essas mudanças, reforçando ainda mais a colaboração profissional, ampliando a ciência e incorporando o sentido holístico que nos faz completos. Agradeço a todos vocês e desejo a vocês uma excelente noite. Que Deus os abençoe. Querido professor Dr. Gabriel Lopes, que palestra excepcional. Nós só temos a lhe agradecer. Primeiro que nós, profissionais de educação física, precisávamos escutar isso. A nossa importância nesse momento delicado que o mundo está passando. Eu tenho a certeza absoluta que sua palestra veio a calhar para todos nós nesse momento. Receba, em nome da FIEP e de todos os 2.000 inscritos, o nosso agradecimento de coração. Muito obrigado, meu amigo, meu confrade, meu irmão, professor Dr. Gabriel Lopes. Lembrando, quem ainda não assinou a lista, ela está no chat. Feito? Pois bem, encerramos a nossa primeira noite. Amanhã, às 19 horas, neste mesmo bate-local e nessa mesma bate-hora, estaremos aqui, continuando com o nosso segundo webinar, 19, 20 e 21. Portanto, temos mais 3 dias de webinar. Convido a todos, você que está nos ouvindo, siga nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Telegram. O certificado, então, será enviado para o e-mail cadastrado na hora da inscrição. Amanhã nos veremos em nome da Federação Internacional de Educação Física, por meio da Delegacia Nacional do Brasil. Agradecemos a presença de todos, dando por encerrado, mas esperamos vocês amanhã, às 19 horas. Boa noite a todos.